Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. Se você gosta do trabalho que eu faço aqui neste canal, torne-se membro deste espacinho na internet. É só clicar no botão Seja Membro aqui no canal. Você também pode juntar-se à comunidade de apoiadores no Apoia-se. E você pode comprar os meus cursos de fotografia, composição, flash dedicado, fotometria, fotografia em preto e branco. Tá tudo explicado lá no meu site e o link está aparecendo aqui embaixo. Então entra no meu site, que é vernalha.com.br, tem toda a informação lá. Vamos lá, minha gente, vamos falar hoje de backup, segurança de dados. Eu fiz um vídeo há um tempinho atrás sobre backup, com algumas dicas iniciais, porque tem gente que sequer faz backup, e aquele vídeo buscava despertar o costume das pessoas de fazerem backup. E naquele vídeo eu repeti uma informação que eu leio com muita frequência, que eu vejo repetida com muita frequência por especialistas aí na área de dados e tal, de que um SSD é mais seguro, mais confiável, mais estável do que um HD. Então o disco rígido rotativo seria menos estável ou menos seguro do que um SSD, que é uma unidade de memória sólida. E aí eu estava lendo o The Preview, que é um site que eu vejo com grande frequência, eles sempre publicam notícias, é um site com informação confiável. E de repente tinha lá um relatório que foi publicado por uma empresa chamada Backblaze. Esse link aqui que está na tela, que é do The Preview, eu vou deixar na descrição aqui para quem quiser ler com calma isso aqui, ler com todos os detalhes. E também o link dessa empresa, Backblaze, que eles citam, que é uma empresa de armazenagem aí na nuvem, né? Uma empresa que guarda os dados das outras pessoas. Não conheço, não sou cliente, não estou indicando o serviço deles, não estou ganhando um centavo por isso. Se alguém aí conhece essa empresa, quiser fazer um meio de campo, ou é usuário, quer dar uma opinião, coloca aí nos comentários. Conhece alguém, de repente, que vai que esse pessoal quer fazer um merchan aqui no canal, vai que, né? Aliás, é capaz que eu entre em contato com eles. Já que eu citei aqui, vamos ver se rola alguma coisa. Mas, como é que eu nunca tinha ouvido falar? Como é que eu descobri que essa empresa, Backblaze, existe? E no site deles está lá, eles têm sabe lá quantos terabytes de dados armazenados, providenciam aí serviços a $7 por mês, me parece um preço aí bastante bom. Então, como eu falei, não fazendo propaganda deles, porque não sou usuário do serviço, não conheço, não posso indicar não conhecendo, mas é uma empresa grande, então fui dar uma olhada, vi que é uma empresa que realmente tem um tempo aí de mercado e um certo tamanho, um certo porte, então deve saber o que está falando sobre segurança de dados, esse é o ponto que eu queria chegar. E aí de volta à matéria do The Preview, porque essa empresa, essa Backblaze, solta um relatório anual sobre segurança de dados, número de falhas das unidades de backup que eles de alguma forma estão administrando ou em contato, que são das unidades dos computadores deles. Enfim, eles têm uma forma lá de elaborar um relatório de falhas de HDs de backup. E neste ano, para 2021, né, que eram os dados relacionados ao ano passado, incluíram o relatório de unidades SSD. Assim sendo, como eu vivo repetindo a ideia de que SSD é mais seguro, mais estável que HD, porque eu li isso em variados lugares, e algo nesse relatório aqui pode colocar um pontinho de dúvida nesse aspecto. Então, se você aí que está vendo esse vídeo é especialista em TI, especialmente em segurança de dados, se você tem uma opinião a respeito, joga aí nos comentários porque eu quero ler a sua opinião. Vamos lá, gente. Vendo aqui os relatórios, e o link está na descrição, tem algumas coisas que a gente pode tirar. Eles têm uma metodologia de cálculo que eles chamam aí de AFR, esse índice chamado AFR, que é uma média anualizada, então uma média de falhas de uma unidade de armazenamento de dados num ano, em função do tanto de horas de uso, dias de uso, um número de falhas. Então há um cálculo que envolve tempo de vida daquela unidade, número de usos
e número de falhas. Então eles criaram esse AFR, é o índice deles. Esse índice, quanto menor, quanto mais próximo de zero, melhor. Quanto maior, mais longe de zero, pior. Então, só para deixar claro qual que é a questão. Então, o que acontece? Vendo os dados deles, ó, ele tem HDs aqui de marcas tão variadas quanto o Seagate, Toshiba, Western Digital, tem SSDs de também Seagate, várias marcas aí, Micron, Crucial, Delta, tem várias marcas aqui citadas. E entre os HDs, tá, o com menor AFR, ou seja, mais perto de zero, consequentemente maior estabilidade, era um Seagate de 6 terabytes. O modelo exato é o ST6000DX000 e que tinha o tal do AFR de apenas 0,11%. Então é um índice muito baixo de falhas de um HD, então uma unidade de disco rígido, com 6 terabytes de capacidade e um índice baixíssimo de falhas. Parece uma unidade confiável, portanto, vamos comprar um HD para backup. Aparentemente essa unidade da Seagate de 6 teras desse modelo é uma boa ideia. E aí o HD com pior AFR, ou seja, com a maior margem de falhas, também era um Seagate, modelo ST14000MM0138, que é um Seagate de 8 teras, com índice AFR de 4,79. É bem mais alto que zero isso. Lógico que não é 100, que é tipo 100 é uma unidade que não funciona nunca, né? Pifada total. E o número, quanto maior for, pior fica. O interessante é reparar o seguinte: uma mesma marca, que é a Seagate, que tem boa fama no mercado com relação aos discos rígidos e memórias que produz, a Seagate tem o HD de melhor desempenho nesse relatório e o HD de pior desempenho nesse relatório. Porque às vezes a gente pensa assim, se eu comprar de uma boa marca, eu estou mais seguro. E esse é um primeiro ponto para a gente pensar, porque dentro de uma mesma marca, aparentemente, segundo este relatório, existem modelos piores e melhores. Então o Seagate de 6 teras, o modelo que eu falei aqui é um de 14 teras, tá? Eu falei 8 agora há pouco, né? O Seagate de 14 teras, é isso mesmo, deixa eu achar no relatório deles aqui, é o de 14 teras com 4,79% no tal do AFR. Então, isso condiz com o que algumas pessoas dizem, que uma unidade muito grande de armazenamento às vezes dá mais problemas. Isso eu já li em alguns lugares e parece ter uma verdade aí, não sei. Galera de TI, escreve aí nos comentários. Então, ponto 1 desse vídeo que eu queria pôr é assim: um HD pode ser mais ou menos confiável. Isso tem variação com a marca e com o modelo. Existem marcas com parâmetros e índices melhores aqui, marcas com parâmetros e índices piores. Por isso que eu quero que vocês leiam tudo para chegar nas suas conclusões. Mas se eu estivesse comprando uma unidade para backup agora, eu ia olhar o Seagate de 6 terabytes com bons olhos e o Seagate de 14 terabytes não com muitos bons olhos. Vamos continuar aí, tá? Marcas estão listadas de HDs foram Hitachi, Seagate, Toshiba, Western Digital. E o AFR médio dos HDs foi de 1%. Então, a confiabilidade dos HDs é muito boa. Um índice médio de 1%, 1,01, é muito bom. Então, a média, mesmo tendo um HD que chegou a 4 e tanto, a média é de 1. Tem vários HDs muito próximos de 0, 0,3, 0,1%. Então tem vários HDs aqui que o Toshiba de 6 o Seagate de 6 terabytes com 0,11, que é o melhor dessa tabela. Então tem HDs muito, muito, muito confiáveis. E aí vamos aos SSDs. O que acontece aqui? Os SSDs foram das marcas Crucial. Cadê aqui? Minha anotação está um pouco confusa, então deixa eu ir para a tabela deles. Micron, Dell, Crucial e Seagate estão citados aqui. No relatório deve ter mais coisa que isso. Aqui está um resumo. Então o que acontece? O SSD da marca Crucial, modelo CT250M500 SSD 1,
com a impressionante taxa de falha no AFR anualizado tal, de 43,22%. 43,22% é uma taxa de erro astronômica. E aí eu fui pesquisar, eu nunca tinha ouvido falar dessa marca Crucial, pesquisei um pouquinho, e aí lojas online e tal, e descobri que o SSD da Crucial é um SSD mais barato do que outros. E aí muitas vezes a gente pensa, eu deixo de comprar um HD de uma marca como Seagate, Toshiba e tal, porque eu ouvi dizer que o SSD é mais confiável. Aí eu compro o SSD dessa marca Crucial e eu comprei uma unidade provavelmente, segundo esses dados, bem menos confiável do que um HD de boa marca. Então, o fato é que SSD, por ser SSD, não necessariamente é mais confiável do que um HD. Depende de marca, depende de modelo, depende de um monte de coisas pelo jeito. O segundo SSD com maior índice de falhas nos testes deles foi um Seagate, modelo ZA2000CM10002, com 28,81% de margem de falhas, aí o tal do AFR, que é o índice. Então no índice deles 28, quase 29. Vejam que um Seagate, que é uma marca que tem HDs com uma excelente reputação, tem um SSD que foi muito mal nisso aqui. Por outro lado, existe um Seagate nessa tabela aqui que está com 0,00%, ou seja, nunca falhou. Existe um Dell aqui nessa tabela com 0,00%, também nunca falhou. Graças a alguns SSDs que estão com 0 ou 0,1 ou 0,2 aqui, então existe Seagate 01, Seagate 00, Seagate 01, Seagate 02, outro Seagate 02. Então tem os modelos aqui para vocês pesquisarem. Aí tem o tal do Micron 2,9 e assim vai indo, tá? Tem variados índices. Micron 7,63, o Dell 0% de falha e o Crucial aí com uns 40 e tantos por cento. Pega esses dados para vocês verem, pesquisar os modelos, pesquisarem os preços e tudo mais, as capacidades, né? Porque tem unidades aí de 500 GB, 250 GB, 2 teras. O Seagate com alto índice de falha foi um Seagate de 2 teras. Dá uma olhada nisso, por quê? Você tanto pode ter uma unidade SSD perfeita, 0 de falhas, e portanto mais segura do que um HD, porque o HD na média tem 1% de falhas, como você pode ter um HD muito mais seguro que um SSD, dependendo do modelo e da marca e do seu SSD. Não necessariamente um SSD é mais seguro que um HD, depende. Lógico que isso são dados de uma fonte de informação, são dados de uma empresa específica, devem existir outros relatórios similares a esse, com outros modelos que se permita ampliar o escopo dos dados disso aqui. O que eu queria com esse vídeo é colocar o seguinte: a verdade que normalmente todo mundo repete de que SSD é mais seguro que HD não é necessariamente verdade. Depende. Então, um SSD pode ser mais caro que um HD e pode não ser melhor que esse HD. Por isso, uma boa pesquisa em fontes confiáveis de informação são importantes. Por isso que não ir necessariamente no produto mais barato que você viu na frente pode não ser aí uma boa ideia, entre outros aspectos. O que você acha disso tudo? Você aí faz backup, suas unidades internas e externas de armazenagem, aquilo que tem dentro e fora do seu computador é o que? HD, SSD? Qual que é o negócio? Porque eu tenho atualmente um mix entre HDs e SSDs e todos eles são distribuídos entre Seagate e Toshiba. São as duas marcas que eu tenho de todos os discos e SSDs que eu tenho aqui. E eu não tenho até aqui falhas nas minhas unidades, não aconteceu isso. Eu já tive falha de HD externo da Seagate, que era um HD que eu já estava usando há 3, 4 anos, então, e eu tive falha. Também foi uma falha total, falhou uma vez só, pifou, acabou. Nunca tive falha de cartão de memória, eu só uso cartões de memória da SanDisk e eu nunca tive, em todos os anos da minha carreira profissional, nunca aconteceu de um cartão de memória da pau. Eu já usei outras marcas, eu já usei bastante a Transcend e uso muito o SanDisk, nunca tive falhas.
E o cartão de memória é uma memória flash, é uma memória de estado sólido, portanto não é um disco. Então se assemelha ao SSD nesse sentido, mesmo tipo de tecnologia. E eu tenho zero falha na minha história pessoal com memória rígida, com SSD e com cartão de memória. E eu tenho poucas falhas com HDs nos todos os anos que eu uso computadores. Então eu tenho uma história positiva com essas duas tecnologias, história pessoal. Mas se eu falar assim, o que já deu alguma falha para mim, foi HD. Então eu tenho a tendência a acreditar quando as pessoas dizem SSD é mais seguro que HD. Os meus dados pessoais colaboravam com esta ideia, mas ler esse relatório me deixou este alerta de que talvez isso não seja verdade o tempo todo, talvez isso não seja necessariamente algo que precise ser o meu decisor de compra. Eu sempre vou comprar SSD. Pera, primeiro eu vou ver o modelo, eu vou ver a marca, eu vou ver a história deste equipamento, a história de confiabilidade deste equipamento antes de colocar o meu dinheiro nele. E você, o que você acha disso tudo? Coloca as suas opiniões aí nos comentários. Lembrando que você pode comprar os meus cursos, que é uma coisa 100% segura, os meus cursos de fotografia. Comprou, assistiu às aulas, se fez os exercícios, se fez as práticas, eu tenho certeza que você vai sair de cada um desses cursos fotografando melhor do que você entrou neles, porque o conteúdo é testado, aprovado por centenas de participantes. Então, quer um negócio 100% seguro? Vai nos meus cursos de fotografia. Você também pode ser membro aqui do canal, juntar-se ao Apoia-se e mandar aí um café expresso por mês para cá. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.